Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhora e Srs. Secretários de Estado. Eu ouvi a sua apresentação. O Sr. Ministro veio trazer aqui o discurso versão custo o que custar no combate à pandemia, versão, acho eu, já 3.0. E eu acho que vale a pena fazer alguns testes a esse discurso. E eu começava por lhe fazer algumas perguntas, porque gostava de entender a sua explicação em relação ao relatório da OCDE. Já aqui lhe foram feitas perguntas e o Sr. Ministro disse este relatório não compara tudo. O problema, Sr. Ministro, é que não há muitos relatórios que comparem tudo. E, portanto, ou nós aceitamos criticamente aquilo que diz o Governo e que não coincide exatamente com o que diz a execução orçamental, e já lá irei numa segunda parte, ou então convém que olhemos para organizações internacionais que se ocupam a fazer estas comparações. E este relatório, que eu me dei ao cuidado de ler e que analisa PMEs e empreendedorismo, analisa o que é que as PMEs passaram durante a pandemia e considera que o critério adequado é ir analisar os apoios diretos a PMEs com implicação orçamental. E é isso que compara. O CDE entendeu que era esta a comparação adequada, por algum motivo. O Sr. Ministro diz assim: mas nós aqui, a maior parte dos nossos apoios foi através de crédito. As empresas que se fossem entender com os bancos foram linhas de crédito, que aliás entendeu. Ou diz, aqui foi através do layoff. Certo? Pronto. Por alguma razão, a OCDE entendeu que devia ir analisar apoios diretos com implicação orçamental às PMEs. E foi isso que analisou. O Sr. Ministro pode não concordar, mas o critério utilizado foi este. E foi este por alguma razão. E os resultados, Sr. Ministro, são drásticos. E é bom que nós tenhamos esta noção. Quando analisado apoio às PMEs em percentagem do PIB, Portugal ficou-se pelos 3,6%. Posso lhe dizer, a Grécia, 13,9% de percentagem do PIB em apoios diretos a PMEs. A Alemanha, 12,8%, a Itália, 6,4% e a Espanha, 3,8%. Só há 2 países na Europa que gastaram menor percentagem no PIB no apoio às PMEs. Quando vamos olhar para percentagens de PMEs que receberam apoio, este tipo de apoio do Estado, Portugal novamente cauda da Europa, Sr. Ministro. Apenas 21% das empresas portuguesas, ou seja, pouco mais de 1/5, receberam estes apoios. Em Espanha, só para se ter noção da comparação, foram 31%, na Alemanha 39%, na Itália e no Reino Unido 54% e na Grécia 58% das PME. Portanto, é esta a dimensão de diferenças e são estas as empresas com que as nossas PME as nossas exportadoras, é com estas empresas que vão concorrer. E é com estas diferenças que vão concorrer. Mais grave ainda, as chamadas empresas esquecidas, e a tradução é minha, embora me pareça que a tradução é correta. Esquecidas, que é o quê? O que é que a OCDE vai analisar? Empresas com quebras de venda de 40% ou mais, portanto, empresas muito afetadas e que ficaram esquecidas sem apoio. Em Portugal, essa percentagem é de 25%, 25,5%. Não há nenhum país da Europa, nenhum. Temos que ir olhar para o México ou para a Turquia para encontrarmos percentagens mais elevadas. Não há nenhum país na Europa com uma percentagem tão elevada. Aliás, a OCDE faz mais, porque vai também analisar medidas de confinamento e faz algumas análises. Não sei se se vê bem no mapa, mas faz análises, que é percentagens de PMEs com quebras de mais de 40%, com zero apoio direto, e medidas de confinamento. Portanto, países em que as medidas de confinamento foram mais severas e que, portanto, mais empresas foram impedidas de trabalhar por razões de saúde pública. Portugal aparece aqui bastante elevado nos países que tiveram mais medidas de confinamento e nos países que tiveram mais empresas sem apoio. Como lhe digo, é preciso ir, México e Turquia, é preciso ir procurá-los para encontrar situações piores do que as nossas. E, portanto, eu gostava que me desse uma explicação para este facto. E mais, gostava também que me confirmasse que quando veio aqui dizer que os apoios a fundo perdido
à economia já iam em 7 mil milhões de euros, que nós estamos a falar de uma soma que está a fazer entre os apoios que foram dados no ano passado e os apoios que foram dados este ano. E gostava também que me confirmasse que este ano os apoios já mais ou menos ultrapassaram os apoios totais do ano de 2020 e talvez isso depois explique estes resultados que são aqui apresentados pela OCDE, que, como é óbvio, dizem respeito ao passado e têm a ver com a reação em 2020. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças para responder, faz favor. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua questão e muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão, está a colocar em cima da mesa um relatório da OCDE que simplesmente ignora os principais apoios que têm sido dados a fundo de apoio às empresas. Quando parte para a análise do relatório que esquece os apoios mais substanciais e mais massivos que o Governo está a dar às empresas, que são o layoff, o apoio à retoma progressiva e o incentivo à normalização, todos estes apoios não estão considerados nesse cálculo. No caso português, estão noutros países, não sei porquê, portanto, isso logo limita a comparabilidade. Portanto, e estes apoios são apoios a fundo perdido às empresas, para os principais custos que as empresas enfrentam, são os custos de trabalho. Portanto, diz tudo sobre a comparabilidade desse relatório. Eu estou a utilizar, para os apoios mais importantes, que são os apoios aos custos com o trabalho das empresas, olhando para um dado concreto de execução e de verbas de um programa, que é o Programa Europeu, o SURE, que diz claramente quais são as verbas executadas para o apoio às empresas por cerca de 18 países da União Europeia, Portugal está em quarto com o país com maior apoio nesse âmbito às empresas. E estamos a falar aqui dos apoios que são os apoios mais significativos, os apoios em relação aos custos de trabalho, que esse relatório simplesmente ignora, no caso português, não tem isso considerado. E como refere, em Portugal, a dimensão relativa da crise foi mais relevante, sobretudo enquanto os outros países tiveram a sua quarta vaga no final, a sua terceira vaga no final de 2020, essa terceira vaga em Portugal ocorreu no início deste ano. E há aí uma dimensão temporal que é preciso ter considerado, por isso é que os apoios também em Portugal estão, neste ano, bastante mais elevados nos outros países, porque nós fomos atingidos pela terceira vaga mais tarde que os outros países, que foram atingidos no final de 2020, e nós fomos atingidos no primeiro trimestre, tal como a Inglaterra e a Irlanda, foram atingidos no início deste ano e não no final do ano passado. Muitos países, em outubro, novembro e dezembro, completamente tiveram que fechar as economias, tiveram vagas massivas nessa fase que Portugal não teve, nesse contexto. Portugal foi no início do primeiro trimestre. E daí também ser importante, quando se está a fazer as comparações, considerar 20 e 21. E este programa que é dado aos custos de empresas no âmbito do programa SURE, nós podemos ter informação sobre 20 e 21. E aí Portugal é o quarto país, logo a seguir à Grécia, a Malta e ao Chipre, com mais apoios no âmbito desse programa, que são apoios que naturalmente depois têm dimensões também orçamentais, porque aumentam o déficit e a dívida, mas são apoios a fundo perdido às empresas. E aqui uma nota muito importante, apesar de Portugal ser um país com o ecoturismo é muito importante, e em que as atividades expostas ao condicionamento social são muito importantes, a taxa de desemprego em Portugal mantém-se bastante inferior à da União Europeia. Mostra a eficácia das políticas que temos estado. Ao contrário do governo anterior, da anterior crise, em que a taxa de desemprego superou os 17%, a taxa de desemprego em Portugal está a 7%, muito abaixo das previsões que foram feitas na altura pelo PSD, que achava que ia haver um desastre no aumento do desemprego, havia um desastre no desequilíbrio financeiro e orçamental, prognósticos que fizeram para este ano que se revelaram completamente desadequados, porque a taxa de desemprego está estável, não aumentou de forma dramática como o PSD antecipava. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, eu consigo comparar crises, desde que as comparações... Esta crise não tem nada a ver com as crises anteriores. Agora, convém que nós entendamos que a crise que aconteceu, ao contrário do que o senhor diz, não em 2011, mas sobretudo em 2010 e depois se repercutiu pelos anos a seguir, é também resultado de uma crise anterior em que sim, houve um momento de expansão da despesa pública. Se bem se lembra, havia um governo cujo primeiro-ministro era do partido que hoje está no governo, chamado primeiro-ministro Sócrates, que conduziu a resposta à crise de uma tal maneira em 2008, que acabou por, em 2011, o país estar ao pé da bancarrota e ser preciso chamar a Troika.
E para onde é que foi essa despesa pública e que retorno é que teve para o país é uma coisa que eu imagino que vários economistas estudem e o Ministério Público também. E, portanto, eu se calhar não poderia fazer muitas comparações sobre crises, porque não acho que elas sejam felizes para o Partido Socialista. Acho que podemos manter a discussão num nível que seja mais técnico e eu diria menos populista, digamos assim, mas esperaria que o Sr. Ministro também o fizesse. E perguntava-lhe o seguinte, diz-me assim, a OCDE não sabe fazer estudos. Pronto, basicamente foi isto que o Sr. Ministro disse. Bom, é a sua opinião, eles provavelmente discordarão, mas teremos a oportunidade de discutir isto. Eu perguntava-lhe só o seguinte, não contabilizaram o layoff, nem contabilizaram o crédito. Perguntava-lhe o seguinte, eu vejo, se me consegue confirmar que com layoff a despesa foi de 823 milhões de euros em 2020. E se recorda de ter estado aqui com o Ministro das Finanças, Mário Centeno, e dele ter dito e ter apontado para uma despesa previsível em maio de 2020 de cerca de 1.000 milhões de euros por mês com layoff. E porque é que a despesa final foi inferior à que o Ministro Mário Centeno imaginava que seria apenas num mês? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. O Governo dispõe de 3 minutos e meio, praticamente, para responder. Sr. Ministro, faça a palavra. Sr. Deputado, eu penso que todos os estudos são importantes e também aconselho a Sra. Deputada a ver a execução do programa SURE, também mostra a execução nos diferentes países, é um dado objetivo, comparável, é um programa e que dê apoios a fundo perdido às empresas na parte de manutenção dos postos de trabalho. E aí é importante, não é só o layoff, é o apoio à retoma progressiva, o incentivo à normalização, que são apoios a fundo perdido às empresas, no último caso em que implica sequer a redução do tempo de trabalho, então apoios às empresas na condição de manter o emprego. O layoff, em relação à questão que colocou sobre o layoff simplificado do ano passado, na parte da despesa teve um impacto, como refere, de 823 milhões, a qual acrescentou a parte mais do TSU, portanto isso supera por aí mais de 1.000 milhões de euros de impacto. Queria referir que este ano, só na parte da despesa destes 4 programas, layoff simplificado, apoiar a retoma progressiva, apoiar e incentivar a normalização, nos primeiros 6 meses do ano já foram executados cerca de 2.100 milhões de euros nos programas de apoio direto a fundo perdido às empresas. Portanto, bastante mais do que em todo o ano passado. Isto aqui também é importante referir que Portugal teve necessidade de reforçar muito substancialmente estes programas porque foi atingido pela crise, pela pandemia no primeiro trimestre de forma muito significativa e nesse âmbito foram de forma reforçados muito os apoios às empresas. Sobre a questão que refere das empresas que não tinham com quedas de faturação superior a 25% ou 40% não tinham apoios. Qualquer empresa que tivesse queda de faturação acima de 25% poderia ter apoios aos principais apoios que são aqui definidos, nomeadamente os programas de apoio à retoma progressiva, que têm como condição de acesso ter queda de faturação acima de 25%. E, portanto, as empresas que quiseram ter apoios no âmbito dos apoios aos custos do trabalho nesse âmbito, poderiam ter os apoios referidos. Portanto, era um acesso cuja condição era mesmo essa, é ter uma queda de faturação superior a 25%. E não havia restrições nesse âmbito. Todas as empresas que quisessem pedir apoio à retoma progressiva tinham acesso automático a esses apoios. No programa Apoiar havia uma definição de âmbito dos setores atingidos e todas as empresas que nesse âmbito desses setores atingidos tinham quedas de faturação superior a 25%, também poderiam qualificar para esse apoio.